Muito bom dia, é um prazer estar com vocês. Como sempre, temos algumas mensagens ali. Um bom dia a todos que nos desejaram. Hoje vamos falar sobre ações americanas. Como comentei anteriormente, creio que antes de começar o webinar, tem os recados que a gente sempre dá. Então, esse webinar é exclusivo para Introducing Brokers, traders parceiros, parceiros em geral e pessoas que nós vemos potencial para ser parceiros, que já convidamos como uma cortesia, fazemos. Tudo isso fica gravado posteriormente no nosso canal do YouTube e no back-office de cada um de vocês, que são parceiros. E como comentado, e como vocês podem ver, ações americanas. Abril de 2026 entregou um dos meses mais expressivos do mercado americano em décadas. Realmente foi algo fora do normal. O S&P encerrou o período com alta superior a 10%, o que foi o maior ganho mensal desde novembro de 2020, que foi quando realmente passou aquela nuvem escura da pandemia. Esse desempenho ocorre no meio de um cenário macroeconômico extremamente complexo, então a inflação sendo pressionada pelo choque energético, o Fed em uma pausa cautelosa nos cortes da taxa de juros e o Magnificent Seven, que é para quem estamos olhando agora, sustentando boa parte da carga dos índices americanos. Então hoje a gente vai passar por tudo que moveu o mercado de ações americanas, o que a temporada de resultados de earnings revelou e como vocês, como parceiros, podem posicionar essa leitura para seus clientes. Então, realmente, como colocar isso na prática e prospectar ainda mais, trazer mais clientes para a gente. Tendo aqui um resumo, vamos falar sobre a temporada de resultados. Earnings, eu gosto do termo como ele é. Temporada de earnings que aconteceu nesse primeiro trimestre. Vamos falar sobre as Big Techs, que realmente é o que tem movimentado o mercado mais do que qualquer outra coisa. Posteriormente, sobre Coca-Cola, soltou earnings, Disney, Intel, Cisco, e quem sabe, sabe, uma loucura. E posteriormente, sobre uma carteira dolarizada, preservação de patrimônio e como vocês posicionam isso, como vocês posicionam esse produto e usam isso como uma estratégia para prospectar ainda mais clientes e aumentar a receita de vocês. É por isso que todos nós estamos aqui. Então, começando pela temporada de resultados do primeiro trimestre, a temporada de resultados veio com uma das leituras mais sólidas da última década, com 89% das empresas do S&P já tendo reportado considerando até 8 de maio, 84% delas superaram as expectativas do lucro por ação. Uma leitura média acima da uma leitura acima da média de 5 anos, que é de 78%, e dos últimos 10 anos, que é de 76%. Como vemos ali, trata-se de uma das maiores taxas positivas registradas desde o segundo trimestre de 2021, ou seja, pós-pandemia muito forte. Em termos agregados, as empresas estão reportando lucros 18,2% acima das expectativas. Então, algo muito forte, principalmente comparado à média histórica de 7,3%, que representa realmente uma magnitude superior ao padrão observado nos últimos 5 anos. O S&P, como nós vemos ali na imagem, atingiu uma máxima histórica de 7.392 pontos no dia 11 de maio, hoje fazem 8 dias, refletindo a força dos resultados corporativos desse trimestre. E as Magnificent Seven seguem sendo um dos principais motores do crescimento de lucros do S&P, com uma taxa combinada de 61%. A gente vai passar por isso, e é algo que a gente vê bastante, como o S&P, como o Nasdaq, como o Dow Jones, é composto empresa por empresa, setor por setor. O Magnificent Seven corresponde a uma parte muito grande do S&P. Apesar de serem 500 empresas, essas 7 empresas têm um peso maior do que todas as outras juntas, realmente por uma boa distância. Ainda assim, as outras 493 empresas do índice também apresentam um crescimento agregado de 16,4%. Um resultado relevante por si só e um sinal de que a melhora nos lucros começa a se ampliar para além das mega caps, embora a liderança, como a gente consegue ver, continue bem concentrada
em alguns nomes de tecnologia e IA. Para o ano de 2026, os analistas projetam um crescimento de duplo dígito no lucro do índice, com o Goldman Sachs estimando um crescimento de 12% no lucro por ação em 2026 e 10% em 2027, sustentando assim também a alta projetada do S&P por parte deles. Surge uma oportunidade, então as ações americanas operam em máximas históricas e uma realização de curto prazo é um cenário plausível. No entanto, os fundamentos sustentam a tese de longo prazo, que é crescimento de lucros de duplo dígito pelo sexto trimestre consecutivo e margens em patamares recordes. Para o cliente que busca o posicionamento estrutural, o argumento é esse. Eventuais correções se tornam pontos de entrada, e aí realmente moram as oportunidades. Os CFDs sobre índices americanos, então S&P, Nasdaq, Dow Jones, permitem capturar tanto a tendência de longo prazo, ou seja, fazer uma posição comprada para carregar por meses, quanto eventuais movimentos de realização com agilidade. Então, ok, tem uma posição comprada que eu vou olhar daqui a 3 meses. Realmente acho que o S&P vai subir. Faço uma posição vendida para fechar daqui a 3 dias, porque está em um nível de recorde, é natural que tenha uma correção, uma realização de lucros daqueles que compraram com um valor mais baixo. Então, oportunidades sem fim por aqui e é o que a gente pode vender para os clientes muito bem. Aqui entramos em setor por setor. Então, onde estão crescendo as ações dos Estados Unidos? Em abril, a maior parte dos setores do S&P avançou. Tecnologia e comunicação lideram os ganhos, com altas de 17,44% e 18,43%, respectivamente. A energia tem um cenário mais complexo. Havia subido 10% em março, inverteu esse desempenho e ficou para trás, com recuo de 2,6% em abril, diante da indefinição nas negociações com o Irã, realmente um vai e volta por ali. A direção do setor permanece dependente do desenrolar geopolítico, claramente depende muito da guerra ao desenvolvimento do setor de energia. A taxa agregada de crescimento de lucros do setor de tecnologia da informação atingiu 50,7% no primeiro trimestre, a maior entre todos os principais setores do S&P. E aí também é bem claro, a gente tem falado bastante sobre, é um assunto de todos os webinars, esse avanço é impulsionado principalmente por empresas ligadas à inteligência artificial e semicondutores. Logicamente, a gente destaca a NVIDIA, Micron, enquanto resultados acima do esperado de Microsoft, SanDisk, Intel, que vai ser comentado para frente, uma coisa absurda, e Apple também contribuem para a revisão positiva do setor. Esse movimento, como temos ali, reflete a continuidade do ciclo de investimentos em infraestrutura de inteligência artificial, com grandes hyperscalers e empresas de tecnologia projetando mais de 700 bilhões de dólares em CAPEX apenas em 2026. Então, realmente, investimentos, me arrisco a dizer que nunca vistos antes, em nenhum setor sendo feitos em inteligência artificial. E aqui temos todo o S&P. É bem legal, acho que eu tiraria um print dessa imagem, algo que a gente vê bastante, a gente tem nossas reuniões aqui todos os dias, o pessoal gosta de perguntar, Ale, vou levar pro Alexandre. Como a gente faz aqui? A nossa cultura. Quais são as 5 empresas mais pesadas do S&P, Ale? Diga para Você, eles. você trouxe um ótimo ponto. Eu não sei se me ajuda nessa. Eu perguntei para você porque eu queria saber, mas acho que a número 1 é bem fácil. A número um, eu imaginaria que representa quase 10% da S&P. Diria que é a Nvidia. Estou correto? NVIDIA, corretíssimo. Vamos para a Corretíssimo. segunda? Vamos ver se eu sei o caminho das Vamos, pedras. Eu vamos lá. diria que talvez é, eu diria, não sei se eu estou falando do S&P ou do Nasdaq, Marcelo. Por isso fica o parênteses. Exatamente. Mas realmente faz uma confusão. Faz uma confusão na nossa cabeça porque a gente vê Certo? todas. Mas vamos lá. Aham. Vamos lá. Mas eu Você vai diria que acertar. o número 2 estaria a Alphabet, certo? Incorreto. Incorreto. Na verdade, a Alphabet tem um ponto. A Alphabet é a número 2 porque tem duas divisões.
Então tem as Hum, duas classes. Juntando as duas classes é número 2. Justo? Justo. O Alphabet é número 2. É justo. tá, tá. Eu iria no caminho da número 3 a Apple, né? Afinal, acho que Apple. muitos aqui devem ter iPhone, etc., ou MacBook, né? Acho que inconfundível, certo? Com certeza. Com certeza. Corretíssimo. Apple número 3 é extremamente forte. Extremamente forte. Aham. Próximo de Alphabet, inclusive. Microsoft, Microsoft Muito, número 4 muito bem. e o número 5 é o famigerado e polêmico, que já tomou algumas decisões erradas e Oh. hoje se propõe a construir o maior data center do mundo. Meta? Se equivocou. Essa você Me se equivocou. equivoquei, puta, Se na última, equivocou. Marcela. É a empresa. Eu não me recordo exatamente se é a mais lucrativa do mundo ou a segunda mais lucrativa do mundo, né? Amazon. Hum, Amazon Amazon. fortíssima. Amazon Amazon. fortíssima. Então, Você tem só razão. passando para vocês, nossos parceiros, um pouco da nossa rotina, que todos os dias são essas provocações. É uma loucura. Mas, enfim, o S&P, como vemos aqui, por setores, tem essas 5 empresas como as mais pesadas. Então, claramente, são as que movimentam muito o S&P. Mas olhando para o S&P como um todo, a gente vê tecnologia de informação levando 31,3% do índice, então realmente muito pesado. Industrial 8,7%, bens de consumo, temos ali a Amazon bem destacada, 10,5%, claramente a mais pesada dessa área é a Amazon. Energia 4,1%, e creio que nesse mês de abril isso diminuiu. Saúde 9,3%, também forte, grandes empresas como Johnson Johnson, Eli Lilly, entre outras. O financeiro carrega 12,9%. Ele tem bem mais peso no Dow Jones, que é um índice mais industrial e mais virado realmente para esse lado, porém também tem o seu peso e importância no S&P. Serviços de comunicação leva 11%, aqui muito carregado pela Alphabet. A gente vê ali, tem a classe A e a classe C, juntando as duas, é a segunda empresa, a segunda companhia que mais tem peso no S&P. Bens de consumo 5,9% e o setor imobiliário levando 1,9%, realmente menos força por ali. E temos materiais ali no canto esquerdo também, escondido com seus 2%. Então, realmente, 500 empresas é um índice bem diversificado, mas a gente tem que reconhecer que o peso da tecnologia é extremamente forte, tanto na área de tecnologia da informação, como na área de serviços de comunicação, que está extremamente ligado. Então, Alphabet, Netflix, Meta, todas essas empresas são extremamente ligadas à inteligência artificial, por exemplo. Enfim, passando para as Big Techs e o Marcelo, Magnificent Seven, vamos lá, diga. vamos fazer um parênteses. Poxa, vamos, puxa na plataforma, vamos acompanhar o crescimento do S&P. Você está com a plataforma aberta? Ela está Oh, sempre sempre aberta, Ale, preparada. sempre aberta. Vejo, olha, hoje, olha a gente falando de correção, falando de realização e hoje acontecendo aqui uma forte correção. S&P caindo 0,86% hoje. Forte. Mas enfim, se a gente Qual puxa esse gráfico, aquele instrumento gráfico, lembra? Que eu cheguei a questionar, eu falei, esse eu nunca vi. Você lembra? price E a range, gente, price esse range. mesmo. Mas podemos ver aqui, vamos ver desde quando, Ale? Puxo ele desde. Tem um momento aqui bem de queda, porque a guerra veio acontecendo no dia 22 de fevereiro, da semana de 22 de fevereiro até a semana do 22 de março. O S&P cai seus 8,88%, e depois acontece a lógica, desde então ele subiu mais de 18%. Hoje, e essa semana, vou tirar o price range, a gente pode ver uma velhinha aqui vermelha, então é realmente uma realização, porém a tendência no longo prazo eu creio que continua a mesma. Continua a mesma, muito carregado por tecnologia, a gente vai passar por isso também. Eu quero passar depois por gráfico de Intel, gráfico de Cisco, tem bastante coisa que aconteceu, mas o S&P segue fortíssimo. Vamos puxar desde 1 de janeiro de 2026, acho que é válido. E eu queria também, Marcelo, trazer uma provocação. Acho que um dos principais motivos
funções da plataforma de você realmente se proteger e não depender só de um mercado de alta. Qual a porcentagem seria de variação se ele viesse agora buscar essa média móvel que está no gráfico? Então, do ponto que ele chegou ali mais alto, abriu a primeira vela negativa, se ele fosse buscar a média móvel ali, que normalmente é onde ele acaba surfando por, qual que seria a variação em porcentagem? O mais alto, que foi aí a semana passada, 7,7%, e de onde ele está hoje, teriam seus 6,3%. Então, 6,3% da carteira do cliente com uma operação. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Uhum. Dependendo do cliente, logicamente, pode ser muito dinheiro. Pode ser muitíssimo dinheiro. Então, Com alavancagem ainda, né, Marcelo? Acho que com gestão de risco é uma oportunidade gigantesca, né? Gigantesca. Acho que a plataforma está aí para isso, os instrumentos estão aí para isso, e aproveitar esses movimentos de recuo que acontecem e muitas vezes acaba subindo de escadinha e cai de elevador, né? com Acho certeza. que é importantíssimo você estar posicionado aí, óbvio, e a depender do perfil de risco, como o Marcelo falou, do cliente, alocar uma parte da carteira. Lembrando, gosto de fazer disclaimer também. Isso não é para todo cliente que você tem, já deixando bem claro. E para o cliente que você tem, é o seu trabalho como advisor entender qual o percentual da carteira dele que ele está disposto a colocar em mercados como esse, né? Então, e claro, definir operações e traders, caso venha a ser um terceiro que vai operar para ele, qual que é a proposta, né? Qual que é a proposta? Então, drawdown máximo, né? Então, acho que todo risco que é controlado e muito bem combinado dá para comercializar de uma forma muito mais tranquila e utilizar a plataforma ao teu favor. Ser competitivo nesse mercado hoje que, que tem tanto assessor oferecendo investimento internacional, você não vai ser só mais um. E poder capitalizar sobre isso é um diferencial para você também, tá bom? Com Só esse certeza. adendo que Muito eu bom. queria fazer, Marcelo. Muito bom. Muito bom. Acho que é muito por esse lado. Explicando bem, deixando tudo claro para o cliente, o produto a gente sabe que é muito bom. A gente sabe que é muito bom e oportunidades como essas podem ser capitalizadas. A gente não está falando que vai fazer 100% em um dia, nada de outro mundo, mas o movimento está aí. O mercado está se movendo todos os dias e a gente tenta pegar alguns desses movimentos, faz muito bem para o cliente. Enfim, indo para as Big Techs, agora sim, falando sobre a Magnificent Seven, que é composta por Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Apple e Tesla, e representam quase 50% da capitalização total do Nasdaq, que é realmente, além do S&P, outro índice mais pesado dos Estados Unidos. O grupo segue e seguiu como principal motor de crescimento de lucros do mercado americano, com as 7 empresas combinadas reportando crescimento de 61% nos lucros no primeiro trimestre de 2026, contra apenas 16,4%, como eu comentei, das 493 empresas do S&P, além do Magnificent Seven. Realmente, as 7 empresas concentrando as principais estruturas atuais do mercado americano, o ciclo de CAPEX em infraestrutura de IA, então realmente os gastos que vão ser feitos, os investimentos que vão ser feitos em IA, a expansão de cloud, a monetização da publicidade digital, a transição para semicondutores especializados e o consumo de hardware premium. Para nossos IBs, para nossos parceiros, nossos introducing brokers, esse bloco de 7 empresas é o argumento central da conversa com o cliente, que pergunta, que busca realmente exposição à renda variável americana, e cada um desses 7 nomes responde a uma tese específica de portfólio. E realmente o parceiro deve estar preparado, como a lei comentou, para diferenciar o perfil de risco, o momento de entrada, a função de cada ativo dentro da carteira do cliente, mas realmente dá para construir muitas estratégias em uma plataforma como a nossa nesses ativos. Falando sobre a Alphabet, que é realmente o grupo responsável por Google. A Alphabet reportou o primeiro trimestre em abril, com receita consolidada de 109,9 bilhões de dólares, uma alta de 22% em base anual, e o 11º trimestre consecutivo de crescimento de dígitos duplos, de 22%, coisa de louco. O grande destaque foi o Google Cloud, ao qual inclusive sou cliente,
teve uma receita de 20 bilhões de dólares, uma alta de 63% em base anual, com aceleração em relação aos 48% que foram reportados no quarto quarto de 2025. O backlog do Google Cloud praticamente dobrou em relação ao trimestre anterior, superando 460 bilhões de dólares, um indicador de contratos já fechados que ainda serão convertidos em receita futura. O lucro por ação diluído ajustado veio em 2,62 dólares e a ação atingiu uma nova máxima nas sessões seguintes à divulgação. Então, realmente não para de subir. O Google Search cresceu 19%, atingindo 60,4 bilhões de dólares no trimestre. Um dado relevante, porque por 2 anos o consenso de mercado dizia que o ChatGPT mataria o negócio de busca do Google. E aconteceu o contrário. A empresa integrou a sua própria inteligência artificial, que é AI Overviews, AI Mode, que a gente usa bastante agora no Google, dentro da busca, e o número de consultas atingiu a máxima histórica. Então, realmente, Google muito bem. Tem uma notícia que acho que é mais recente, que a Berkshire Hathaway aumentou suas stakes de Alphabet grandemente. Realmente é uma empresa muito forte e sólida. Temos ali uma pesquisa de fevereiro de 2023, 2026, perdão. 23 já passou faz um bom tempo, mas 71% dos consumidores usaram o Google para buscar produtos no mês anterior, contra apenas 26% que usaram o ChatGPT para o mesmo fim, para a mesma questão. Então a preferência segue sendo o Google e no dia 8 de maio a Alphabet inclusive ultrapassou a Nvidia e se tornou a empresa mais valiosa do mundo no after hours do mercado. E o JP Morgan a classificou como sua top overall pick em todo o setor de tecnologia. Então, realmente muito forte a Alphabet. A gente sabe, é sólida, está aí desde que, imagino que pelo menos a maioria da gente entrou no mercado e surge a oportunidade. Nesse quarter, Marcelo, diga-lhe. desculpa te interromper, agora eu não tô nem levantando a mão mais, né? Mas, bom, estamos em casa, acho que a ideia é ter essa troca. Queria fazer outro parênteses. Primeiro, o... observações da Berkshire, né? Eu lembro que o Warren Buffett fez um comentário nessa, eu acho que até recente, quando ele ainda estava, de que ele tinha saído cedo demais da Apple. E acho que antes tarde do que nunca foi o pensamento dele da Alphabet, levando em conta que hoje a Berkshire está com caixa absurdo, né? E está se expondo cada vez menos ao mercado de tecnologia e etc, né? A gente vê esse movimento dele segurar em caixa por conta do movimento atual e acho que ele fazer esse investimento notável na Alphabet quer dizer alguma coisa, né? Então, ele sabe de algo, Marcelo. Com certeza, com certeza. Acho que ele e muitas pessoas que estão juntos com ele, porque hoje já a gente sabe, tá um senhorzinho, mas também é muita cabeça. É muito bom Uhum, no que faz, continua sendo a maior referência do nosso mercado. com Então, realmente certeza. sabe o que faz. E JP Morgan classificando como top overall pick, número um, é muito forte. Então, para o cliente que busca diversificação dentro do setor de tecnologia, sem concentrar a exposição em um único segmento, como semicondutores, a Alphabet também é muito forte devido a isso, porque oferece 4 frentes simultâneas. Ferramenta de buscas, que ainda é, ao meu ver, o ponto principal deles. Cloud, então eles oferecem a nuvem deles e é fortíssimo também. Como eu disse, sou um consumidor desse serviço. YouTube, não tem nem o que comentar. Todos nós consumimos pelo menos uma vez por semana. E a infraestrutura própria de chips de IA, os TPUs, que eles também estão desenvolvendo. Então, realmente, empresa muito sólida e, ao meu ver, ainda uma compra. Passando para a Amazon, a empresa esquecida por Alexandre Mello, também reportou um primeiro trimestre de 2026 muito forte, com receita de 181,5 bilhões de dólares, uma alta de 17% em base anual e acima do consenso do mercado, que era de 177,3 bi. O lucro por ação veio em 2,78 dólares, também muito acima da expectativa, que era de 1,64. Aqui o destaque foi o AWS, que é a divisão de cloud da empresa,
com receita de 37,6 bilhões de dólares, uma alta de 28% em base anual, e foi o ritmo de expansão mais forte do AWS desde então. O backlog do AWS, valor de contratos já fechados com clientes a serem entregues nos próximos anos, atingiu 364 bilhões de dólares ao fim do trimestre, sem incluir um contrato recente que eles têm de 100 bilhões de dólares assinado com a Anthropic. Também é uma empresa que está crescendo muito, um assunto constante aqui dentro, todos nós usamos. A receita de publicidade da Amazon cresceu 24% no trimestre, totalizando 17,24 bilhões de dólares. Manteve crescimento robusto ao longo dos últimos 12 meses. Já o negócio de chips próprios da Amazon, que também investe nessa parte, tem ali Graviton, Trainium e Nitro, que são desenvolvidos internamente para realmente reduzir a dependência que eles têm hoje de fornecedores externos, principalmente Nvidia, ultrapassou 20 bilhões de dólares em receita anualizada, com um crescimento de 3 dígitos, então mais de 100%. A OpenAI fechou o contrato para utilizar cerca de 2 gigawatts de capacidade Trainium via AWS no treinamento de seus modelos a partir de 2027, e o ponto de atenção que pesou na ação, e caiu cerca de 3% no aftermarket, foi o nível de investimento em infraestrutura, com uma projeção de CAPEX para o ano que se aproxima de 200 bilhões de dólares. Aí mora um ponto que levanta questões sobre bolha, que os investimentos são altíssimos. Porém, ainda uma oportunidade aqui, a Amazon, a Google tem, a Alphabet tem 4 fontes de receita, 4 motores. A Amazon tem 3 motores fortes impulsionando os resultados deles. Então, a AWS em expansão, como a gente viu, hoje é o principal impulsionador dos resultados. Publicidade como negócio de alta margem e varejo com margem operacional. Então, para o cliente que quer exposição ao mercado tech, sem depender totalmente de IA, a Amazon oferece um conjunto bem diversificado entre as Big Techs, trazendo viés de consumo e varejo, além de ter sua própria linha de chips, que realmente a gente acaba não ouvindo tanto, acaba não chegando tanto na gente, mas é o que está movimentando o mercado no momento. O cliente que ainda hesita em entrar em ações de tecnologia, por achar o setor abstrato, é uma ponte natural, uma empresa tangível no dia a dia do consumidor. Realmente, os clientes estão vendo o Prime Video, os clientes têm o aplicativo da Amazon no celular para pedir qualquer coisa através da internet. Então, realmente, é uma bela escolha. Passando para a Apple também divulgou seus resultados em abril, reportando uma receita recorde de 111,2 bilhões de dólares, uma alta também de 17% em base anual, e acima do consenso do mercado, que era de 109 bilhões. O lucro por ação ajustado veio em 2 dólares e 1, contra uma estimativa de 1,94, e temos a crescente absurda do iPhone. O iPhone cresceu 22% na comparação anual, atingindo um recorde para o trimestre de março, impulsionado principalmente pela linha iPhone 17, que a CFO comentou que é a mais popular da história da empresa. A receita de serviços, que inclui App Store, iCloud, Apple Music e Apple TV, atingiu recorde histórico também de 31 bilhões de dólares no trimestre. Temos a divisão aqui. Então, por setores, o iPhone representa 51,3%, os serviços 27,9%, temos a Mac, o Mac como 7,6%, os itens que podem ser vestidos, como o Apple Watch, itens de casa e acessórios, 7,1%, e os iPads representam 6,2%. Então, realmente um resultado muito forte e dá para ver onde está o ponto principal. Também passa por uma mudança. Então, no dia 20 de abril, a Apple anunciou que o John Ternus assumirá o cargo de CEO no dia 1º de setembro, sucedendo o Tim Cook, carinhosamente chamado por Donald Trump como Tim Apple, que realmente vai passar a ocupar a posição de chairman executivo. A transição é muito bem planejada, claramente, e gradual. O Ternus já participou da última divulgação de resultados do lado do Cook, um sinal que o mercado deve absorver a mudança sem ruptura. Vale destacar que a estratégia que a Apple vem adotando no ciclo de A, enquanto outras Big Techs comprometem partes bilionárias do seu dinheiro em CAPEX,
a Apple tem mantido uma postura mais comedida em investimentos diretos em infraestrutura de AI. Então a empresa segue focada no que já faz com excelência, que é hardware, expandir o ecossistema de serviços, e essa disciplina permite que a Apple realmente só observe a corrida bilionária dos concorrentes, aprenda com os acertos e erros do mercado e só faça movimentos relevantes quando o retorno sobre o capital estiver mais claro. Então, realmente estão olhando de fora, os outros brigando para ter a liderança, para estar na ponta da corrida por IA, e nesse momento investem muito pouco em uma tecnologia própria. Tem oportunidade também. A Apple é uma empresa que entrega resultado consistente trimestre após trimestre, a receita cresce em ritmo forte, lucratividade é extremamente alta em todos os produtos vendidos, tem um programa robusto de recompra de ações e dividendos que vem aumentando ao longo do tempo. Como temos ali, é o tipo de ação que dá estabilidade em qualquer cenário de mercado. Para o cliente que está começando a investir em ações americanas, cliente que não tem muito conhecimento, a Apple funciona como um ponto de partida, uma marca globalmente conhecida, uma ação menos volátil em comparação a outras gigantes da tecnologia, como por exemplo a Tesla, e geração de caixa previsível em todos os trimestres. Realmente muito sólida. Passando, E temos meta, Marcelo, diga, Lê. me corrija se eu estiver errado, né? Acho que no primeiro trimestre a Apple bateu recorde de vendas no mercado asiático, na China especificamente, sobre também aí sobre a parte de, de IA que você propôs. Talvez será que é um movimento deles no futuro comprar uma empresa já pronta, então verificar os erros e acertos, verificar possivelmente como propositalmente e acho que com estudos por trás de como é que eu faço para comprar uma empresa que vai fazer sentido para mim a linha de produtos hoje e também estou aberto ao mercado. Então acho que eles por não desenvolverem internamente, eles podem trabalhar e fazer parceria com muitas outras, né? Então acho que isso é um mar de possibilidades para eles. Vale ressaltar, ainda com o que você disse também, que John Ternos, por muitos anos, ele foi engenheiro de hardware, né? Então é um cara muito focado em hardware. Acho que é, isso é um diferencial muito grande para o caminho que eles estão indo. Com certeza. É uma discussão que a gente já chegou a ter também, e eu acho que faz total sentido. Estão esperando, Uhum, estão mantendo dinheiro no bolso, assistindo os movimentos dos outros, vendo erros e acertos, e vão investir. Claramente eles não vão ficar de fora também. Hoje eles têm um pensamento muito forte de oferecer nos serviços deles, oferecer para os clientes que têm um iPhone, a tecnologia de inteligência artificial que eles quiserem, mas em um momento eles vão adotar. E dinheiro para uhum. comprar, eles têm. É uma Cash is questão de king, tempo. Marcelo. Como diriam Sim, muitos entusiastas, cash is king. com certeza, eles vão fazer. Uma hora ou outra eles vão ter que se movimentar. Mas enfim, Sim. ação muito sólida e, ao meu ver, posicionamento corretíssimo de esperar e realmente pegar uma onda que já foi explorada. Uhum. Indo para a Meta, e gosto bastante, a Meta reportou um primeiro trimestre em 29 de abril com receita de 56,3 bilhões, uma alta de 33% em base anual e também acima do consenso de 55,52. O lucro por ação veio em 7,3, acima do consenso de 6,6. O número de anúncios exibidos, que é onde eles ganham muito dinheiro, cresceu 19% e o preço médio cobrado por anúncio também subiu 12%. Então, a combinação mais forte de publicidade em vários trimestres, essa realmente foi muito forte, de onde eles tiram hoje a maior parte do lucro deles. A margem operacional manteve-se em 41%, mesmo com os custos subindo 35%, sinal de que a empresa ainda é eficiente em transformar receita em lucro. A ação caiu cerca de 6% no aftermarket, apesar dos números positivos, e o motivo foi um único. A Meta elevou novamente o seu CAPEX para 2026, agora com uma faixa de 125 a 145 bilhões de dólares contra a faixa anterior de 115 a 135. Então a empresa realmente atribui esse aumento dos preços aos custos adicionais de data center e componentes. Para colocar em perspectiva, a Meta gastou 72,2 bilhões de dólares em CAPEX.
e a posição agora é de dobrar esse valor em um único ano. Tem o Reality Labs, que é a divisão da Meta responsável pelo metaverso, que teve um prejuízo operacional de mais de 4 bilhões apenas nesse trimestre. Isso a gente sabe que foi um fracasso completo. E que é importante destacar o movimento estratégico da Meta. Enquanto a Apple, como a gente comentou, tem essa postura mais comedida nos investimentos em IA, a Meta faz o completo oposto. Então eles são extremamente agressivos, estão elevando muito o CAPEX para tentar não perder o protagonismo na corrida de IA, ainda carregando cicatrizes do investimento bilionário que fizeram no metaverso, que até hoje não entregou retorno e não vai acontecer, é um fracasso. Aí mora uma oportunidade. A Meta tem uma tensão entre fundamento e narrativa. Então, a operação publicitária, como a gente viu, está em forma excelente, funciona muito bem, mas o mercado está cobrando o retorno desse CAPEX agressivo em IA. O histórico recente da Reality Labs, que é esse prejuízo de 4 bilhões de dólares em um único trimestre, pesa contra a credibilidade da empresa em alocar capital com disciplina. Para o cliente conservador, pode ser um nome que assuste um pouco, mas para o cliente que tolera mais risco, a volatilidade ao redor de cada divulgação realmente abre janelas interessantes de entrada e saída. Para o nosso produto, a Meta é maravilhosa. Realmente é uma ação que tem bastante volatilidade, sobe e desce constantemente. Microsoft, passando por ela, reportou também o terceiro trimestre com receita acima de 18% do consenso. O lucro por ação vem em 4,27, acima da estimativa de 4,06. O destaque aqui foi o Azure. Novamente, acho que a gente está comentando sobre todas as divisões de cloud de empresas. O da Microsoft cresceu 40% em base anual, esperavam 39%, e a própria Microsoft esperava 37%, então bem acima. A divisão de inteligência artificial da Microsoft também teve uma receita anualizada de 37 bilhões de dólares, uma alta de 3 dígitos, 123% em base anual. O Microsoft 365 Copilot, que é a ferramenta de IA integrada aos produtos de produtividade da empresa, já conta com mais de 20 milhões de assinantes, pagantes corporativos, que é realmente bastante empresa adotando. Apesar dos números fortes, a ação caiu. E o motivo foi o CAPEX. Então é o que vem pesando muito para essas empresas. A Microsoft projeta agora 190 bilhões de dólares em investimentos para 2026, uma alta de 61% comparando com 2025, e a CFO, Amy Hood, atribui 25 bilhões de dólares desse aumento à alta de preço dos componentes, memória principalmente, e a margem bruta cai para 67,6%, que é a mais baixa desde 2022, muito pressionada por custos de depreciação dos novos data centers. Surge uma oportunidade. A queda da ação após os resultados não é reflexo de fundamento ruim, é reflexo de mercado cobrando e com menos paciência para ver o retorno desses 190 bilhões de dólares que foram investidos, que eles têm em CAPEX. A Microsoft tem 3 décadas de história, outra empresa que está aí desde que a gente entrou no mercado e muito antes disso, sempre entregando resultados consistentes para os acionistas, está bem posicionada no segmento corporativo e mantém também um dos maiores programas de recompra e dividendo entre as Big Techs. Então, realmente uma empresa sólida, pode ser uma correção que volta posteriormente. Nvidia, como a gente falou sobre Nvidia nesses últimos webinars, marcialmente é empresa de muito protagonismo no tema de inteligência artificial e vai divulgar o primeiro trimestre fiscal de 2027 no dia 20 de maio. A própria empresa projeta uma receita de 78 bilhões de dólares por trimestre, o que representaria um crescimento de cerca de 77% em base anual, então altíssimo. Vale destacar que essa projeção não considera nenhuma receita vindo da China no segmento de data centers, refletindo a incerteza regulatória que ainda paira sobre as exportações americanas para o mercado chinês. No fim de abril, a ação atingiu sua máxima histórica, em torno de 235 dólares, com a empresa ultrapassando a marca de 5 trilhões de dólares em valor de mercado, e a alta acumulada em 30 dias foi de aproximadamente 19%. O Jensen Huang,
afirmou recentemente que a Nvidia já tem mais de US$ 1 trilhão em pedidos firmes para GPUs Blackwell, que é a geração atual, e para o Vera Rubin, que é a próxima geração de GPUs até 2027. E aí tem um ponto de atenção. Cerca de metade da receita da Nvidia vem dos 5 maiores provedores de nuvem do mundo. A gente já comentou sobre alguns. E apenas dois clientes representaram 36% da receita total no último ano fiscal. A empresa agora vem trabalhando para diversificar a base e o Huang afirmou que cerca de 40% da receita já vem de fora desses 5 maiores clientes que a empresa tem. Tem oportunidade aí também. Para mim, aqui é uma oportunidade claríssima e quem não está vendendo também está perdendo essa onda. A Nvidia é o ativo central do tema de inteligência artificial. Para o cliente que quer exposição direta ao ciclo de investimentos em infraestrutura de IA, é a posição mais líquida e diretamente exposta ao assunto. Para nosso parceiro, para o IB, é o nome que abre porta de uma conversa sobre IA com qualquer perfil de cliente. O cliente certamente já ouviu falar de NVIDIA em algum lugar, então já leu sobre ela em uma rede social, já ouviu falar na televisão. Isso também reduz uma fricção inicial e os riscos de concentração de receita e a tensão geopolítica com a China são pontos para manter um olho, mas não invalidam o fundamento de longo prazo da empresa, que hoje é a empresa, considerando o valor de mercado, a maior do mundo. Passando, temos Tesla. Tesla, também bastante comentado nos nossos webinars, do polêmico Elon Musk, reportou um primeiro trimestre com receita de US$ 22,3 bilhões, uma alta de 16% em base anual, porém abaixo do consenso de 22,6%. O lucro líquido foi também 17% acima em base anual. A produção do trimestre foi de 408.386 carros, mas as entregas ficam em 358 mil. Então tem uma diferença de mais de 50 mil carros que não foram vendidos. Isso aumenta o estoque global da Tesla para 27 dias de oferta, contra apenas 15 dias ao final do último trimestre de 2025. O crescimento de 6,3% nas entregas ainda parece positivo, mas é importante destacar que essa comparação foi feita contra um trimestre fraco do ano passado, quando a fábrica precisou parar para reformular o Model Y. Em paralelo, a Tesla descontinuou os modelos S e X, que são dois dos principais carros que eles tinham, para concentrar os seus recursos em robôs humanoides Optimus e no robotáxi. São as próximas tecnologias, as próximas bombas que a Tesla vai lançar. Apesar do fundamento automotivo mostrar sinais de fadigas, a ação aparentemente tem ganho muita tração, impulsionada por outro motivo: o ecossistema Musk. Em 6 de maio, a SpaceX, que é controlada pelo Elon Musk e que absorveu a xAI em fevereiro, fechou um contrato com a Anthropic para fornecer toda a capacidade computacional do data center Colossus 1 em Memphis, com mais de 220 mil GPUs da NVIDIA. Em 12 de maio, o WSJ, o Wall Street Journal, reportou que a Alphabet também está em negociações avançadas com a SpaceX para construir data centers em parceria. Esses dois movimentos ocorrem à véspera do grande evento, que é o IPO da SpaceX, e é previsto ainda para 2026. Devem ser aí os próximos 2 meses, claramente, com um valuation projetado de US$ 1,75 trilhões. Então, realmente, lendo todo esse ecossistema, explica o apetite recente pela ação, mesmo com o fundamento automotivo fraco. Surge a oportunidade. A Tesla é, no momento, o nome mais especulativo dentro das Big Techs e da Magnificent Seven. O negócio principal, que é vender carro, está mostrando fadiga, o estoque está crescendo, as entregas abaixo do esperado, mas a narrativa segue sustentada pela transição da empresa para a inteligência artificial, robótica e robotáxis, tomada ao fluxo de investidores que querem se expor ao ecossistema Musk antes do IPO da SpaceX, que deve ser realmente mais um grande evento e um impulsionador de crescimento de todas essas empresas. Passando pela 7,
É isso que podemos seguir. Agora o nosso grandíssimo Alexandre Melo vai nos dar a honra de falar sobre a Coca-Cola. Muito obrigado, Marcela. E, ó, acho que vale um adendo aqui também de algo que a gente acompanhou, acho que na semana passada. O tempo passa mais rápido, parece aqui na Accent, mas lembrar que o grande Trump, presidente dos Estados Unidos, acompanhado dos maiores empreendedores, muitos deles líderes aí do, de algumas empresas que o Marcelo citou, foram à China. Será que sai negócio? Será que a gente vai ver novidades em breve de todas essas grandes e, né, maiores empresas? Vamos acompanhar nos próximos capítulos. Bom, sem mais delongas, indo para a Coca-Cola. Então, Coca-Cola também reportou um primeiro trimestre recentemente, receita de 12,47 bilhões de dólares, contra um consenso de 12,24 bilhões. O earnings per share, né, que a gente fala, o lucro por ação ajustado, vem em 0,86, então superou a estimativa de 0,81. Volume de vendas, afinal, Coca-Cola, acho que tem muita gente que toma, mas a gente já vê uma migração. Coca-Cola Zero avançando 13%, sendo que o volume de vendas cresceu 3% no trimestre. Então, a empresa levou a projeção de crescimento de lucro por ação para a faixa de 8 a 9% no ano cheio, contra a faixa anterior de 7 a 8. Acho que, bom, basicamente beneficiada por uma carga tributária mais baixa. A gente vê, inclusive, vou trazer até um parênteses para vocês, não sei se vocês sabem, mas se eu não me engano foi na China. Mas olha o impacto que essa guerra, Estados Unidos e Irã tem. A gente vê uma baixa em vários subsídios, né? Óbvio, petróleo, fertilizantes, mas também o alumínio. A Coca-Cola Diet na China, se eu não me engano, posso estar errado do país, viu? Posso estar errado, mas em algum país, se eu não me engano, asiático, que só tem produção de Coca Diet em alumínio, ou seja, em latas, pela falta do alumínio, não teve mais como compor ali, né, e realmente não conseguiu comercializar nesses países. Olha o impacto que tem uma guerra, olha que surpreendente isso, né? Então, mas de qualquer jeito, a Coca-Cola manteve a projeção de crescimento orgânico de receita de 4% a 5% ao ano, mesmo com essa incerteza de guerra. O CFO, John Murphy, afirmou na divulgação dos resultados que o impacto do conflito sobre os custos da empresa está administrável nesse momento. Óbvio que deve gerar preocupação, tem que gerar, mas ainda assim tem oportunidades. A Coca-Cola, acho que por muitos, inclusive, acho que uma das favoritas. Pode ser que tenha mudado, pode ser que eu não esteja passando informação errada aí, a gente verifica depois, mas por muito tempo até hoje foi uma grande ação aí da Berkshire. Acho que marca global, presença praticamente em todos os países do mundo, dividendo pago de forma consistente há décadas e baixa correlação com a volatilidade do setor de tecnologia. Então, para o cliente que tem a carteira concentrada em Big Techs, a Coca-Cola funciona como um contrapeso natural, suavizando movimentos bruscos das ações de tecnologia, que trazem aí, a depender do momento, mais instabilidade. É um nome especialmente interessante para clientes com aquele perfil mais conservador, em fase de preservação patrimonial, para aqueles que não querem ou não têm tanto estômago para risco, algo do tipo. Óbvio que, né, e querem começar ali com um pezinho, um ativo de menor risco, e acho que a ideia é sempre diversificar, né? Dividir os ovos em várias, né, os ovos em cestas ali. Acho que não dá para centralizar tudo em uma cesta, certo? Indo para a próxima, Disney, que teve alterações recentes aí do CEO, reportou um segundo já com uma receita de 25,17 bilhões, alta de 7% em base anual, earnings per share 1,57 contra 1,45 no mesmo período do ano anterior. Basicamente, o destaque, surpreendentemente, né, foi o segmento de streaming. Então, Disney Plus, Hulu, ESPN Plus, pela primeira vez na história, a margem operacional do streaming superou os dois dígitos, atingindo 10,6%. Lucro operacional do segmento subiu 88% em base anual para 582 milhões. É uma cifra muito alta, né? E esse era um dos pontos
mais cobrados pelo mercado havia anos, né? Provar que o streaming pode dar lucro consistente para a marca, ainda mais competindo no mercado aí que tem sido atacado por muitos dessa revolução pós-blockbuster, aí se posso assim dizer, para quem pegou essa época aí, para quem pegou essa fase. E o segmento experiences, ou seja, parques, cruzeiros, né? Não sei se quem de vocês tem filhos aí, filhas, mas com certeza devem ter comentado sobre o cruzeiro da Disney, possíveis sonhos aí, produtos licenciados. Bom, reportaram uma receita de 5,9 bilhões de dólares, uma alta de 7%, lucro operacional de 2,6 bilhões. A SPN avançou 2% em receita, totalizando 4,61 bilhões. Final das contas, a Disney eleva a projeção de crescimento do lucro, que acho que é o principal das empresas, para aproximadamente 12% no ano fiscal de 2026, 16% incluindo a 53ª semana do calendário fiscal, e anunciou a recompra. Então isso é um bom sinal, né? Acho que as previsões estão boas, de pelo menos 8 bi em ações ao longo do exercício. Primeiro grande balanço apresentado pelo novo CEO, Josh D'Amaro, que assumiu o cargo dia 18 de março. Entrou no lugar do Bob Iger, que estava há muito tempo também. Oportunidade. Então, a gente vê a Disney apresentando sinais muito relevantes nesse trimestre. Streaming com resultado muito positivo, parques consistentes, né, mesmo com cenário inflacionário, cenário macro mais desafiador, nova liderança. Então, para o investidor que busca exposição ao setor de mídia e entretenimento, a Disney, com certeza, não só de hoje, mas de muito tempo, é um ótimo nome a ser observado. Acho que programa de recompra de ação, marca globalmente reconhecida, então Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, ESPN, torna a empresa um ativo a ser considerado como um complemento em carteiras diversificadas. Não dá para fugir. Especialmente para quem já tem exposição à tech e quer um nome com um perfil diferente, certo? Indo para Intel. Nossa, a última vez que eu vi, acho que eu vi hoje no começo dessa semana. A Intel estava se valorizando year to date 196%. É muita coisa. É muita coisa. É a top mover do ano. E eu vou começar a compartilhar com vocês nossos IBs aí também. A gente vê isso todo início de semana. Importante que vocês estejam atualizados. Poxa, um papel que cresceu 200% só nesse ano, year to date, e você não levou para os seus clientes não estão sabendo disso. Acho que para gerar desejo num cliente, ele precisa saber pelo menos o que ele está perdendo. Então, vou ajudar vocês nisso. Marcelo também, eu tenho certeza. Começar a enviar para vocês todo início de semana os principais ativos que se moveram na semana passada. Um dos quais a gente vai falar, se eu não me engano, é o próximo, que, que realmente se tornou o top 5, entrou no top 5 de papéis ou de ativos que mais se movimentaram no ano. Mas sem mais delongas, Intel, uma receita de 13,6 bilhões, alta de 7% em base e 1,7 bilhões acima do que a empresa havia projetado. Earnings per share absurdo. O segmento de data center, inteligência artificial, cresceu 22% em base anual e a Intel Foundry avançou 16%. A ação subiu cerca de 24% em um único dia, depois da divulgação dos resultados, o melhor desempenho diário desde outubro de 1987. É muita coisa, é muita coisa. Apesar desses números fortes, a empresa ainda reportou prejuízo contábil de 4,28 bilhões no trimestre em decorrência de gastos com reestruturação. É normal, tudo depende. Acho que, do ponto de vista, a recuperação ainda está em andamento, mas a Intel ainda não voltou a registrar lucro no balanço. O insight central do trimestre veio a ser a fala do CEO, Lip Bhutan. A relação entre CPU e GPU em sistemas de inteligência artificial, acho que é o foco principal de costumava ser 1:8, agora é 1:4. Em outras palavras, aí, para ficar mais fácil, para cada 4 chips gráficos da NVIDIA, agora é preciso um chip de processamento da Intel. O dobro da proporção anterior.
E se essa nova fase da IA realmente deslocar parte da demanda de GPUs para os CPUs, a Intel é a empresa mais bem posicionada. E é o que tem se demonstrado no mercado. A gente poderia, que a gente está, poxa, meio-dia já, senão até puxava a ação para mostrar para vocês, mas dê uma olhada na plataforma. A empresa também tem novos contratos com o Alphabet, né, com o caso Google, para volume e precificação de CPUs de servidores tipos customizados. Então, a Intel é uma oportunidade, né, clássica de recuperação com fundamento estrutural por trás. É uma empresa que estava fora do radar por anos, que inclusive tem investimento governamental, eles deram shares ali para o Trump, começa a mostrar sinais concretos de retomada. Então, é um nome que pode chamar atenção para o investidor justamente pelo potencial. Então, a Intel ainda opera em patamares considerados descontados frente ao tamanho do mercado em que atua, né, o que eles podem dominar, o market share que eles podem pegar e o volume de contratos já assinados. Então, uma baita oportunidade. Falando de oportunidade, o próximo ponto é a Cisco, que reportou o terceiro trimestre fiscal com receita recorde, né, 15,8 bilhões, alta de 12% em base anual. O lucro na earnings per share, o lucro por ação ajustado, veio em 1,06 dólares. Bom, acho que acima de 50% year to date, se eu não estou enganado. A ação subiu quase 20% no pregão seguinte à divulgação, tem se mantendo ali numa área muito boa. Maior rally em manifestação desde 2002. O destaque foi, claro, a aceleração de divisão de infraestrutura de inteligência artificial. No trimestre, os grandes provedores de clouds, né, que chamam de hyperscalers, fizeram pedidos de 2,1 bilhões em equipamentos da rede Cisco, contra apenas 600 milhões no mesmo período do ano anterior. Então, uma alta de 217%, é muita coisa. E o backlog acumulado de pedidos de inteligência artificial em 2026 já atingiu total de 5,3 bilhões, ultrapassando aí a meta inicial de 5 bi para o ano inteiro, um trimestre ainda por fechar. Então, é excelente, uma baita oportunidade também. O que a gente vem acompanhando também é que a empresa anunciou plano de corte de cerca de 4 mil vagas, focando ali a relocação de recursos para áreas mais estratégias para eles, né, o que seria chips, ótica, segurança e inteligência artificial. E claro, o mercado interpreta isso de forma positiva, eles não são os primeiros a fazerem isso. É sinal, com certeza, de disciplina operacional. Então, também é uma baita oportunidade. A Cisco é um nome menos óbvio, mas talvez o mais bem posicionado dentro da cadeia de infraestrutura de IA, o que está muito em alta. Enquanto a atenção do mercado fica voltada para a NVIDIA, que é a favorita, vale mais de 5,3 trilhões, se eu não estou enganado, que fornece os chips, todo data center de IA precisa de equipamento de rede para conectar milhares de servidores entre si. E é exatamente isso que a Cisco vende, está muito bem posicionada para isso. Para o investidor, é um nome que combina exposição direta ao ciclo de CAPEX em IA, com um perfil mais defensivo do que as big techs puras, né? Então, uma empresa estabelecida há mais de 40 anos, dividendo consistente, presença global também, marca reconhecida. Então, é uma forma de participar desse crescimento de inteligência artificial por uma perspectiva diferente, né, do que a maioria dos investidores costuma olhar. E por último, para finalizar, sem mais delongas, carteira dolarizada, preservação de patrimônio. Em abril de 2026, o ambiente continua extremamente favorável, pessoal, para quem quer manter posição dolarizada. A gente viu um dólar abaixo de 5, a economia americana segue resiliente, lucro corporativo crescendo, um duplo dígito pelo sexto trimestre consecutivo. Esse é o plano de fundo que torna o dólar e a moeda funcional para proteção de patrimônio global. Enquanto isso, as moedas latino-americanas seguem sujeitas a ciclos políticos locais. É um ano de eleição, a gente sabe o que costuma acontecer. Inflação persistente em vários países da região e exposição a commodities voláteis. O dinheiro está caro, taxa de juros aqui no Brasil está muito alta.
Então, para o investidor latino-americano, principalmente do Brasil, manter parte significativa do patrimônio fora dessa volatilidade é uma decisão estratégica para preservar e expandir capital. O investidor que mantém parte relevante desse patrimônio em ações americanas captura simultaneamente, primeiro, o crescimento de lucros de duplo dígito, projetado por S&P em 2026, o diferencial cambial estrutural entre os países da América Latina e os Estados Unidos, que historicamente a gente já sabe o fim do filme, ciclo de investimentos de inteligência artificial, com contratos já assinados até 2027. Aí vamos ver se, óbvio, a cadeia de supply chain está preparado para isso. E a exposição às maiores empresas do mundo. Poxa, puxa a comparação em qualquer lugar. Busca qual que é o tamanho do mercado brasileiro e o mercado internacional, o mercado dos Estados Unidos. Então, realmente, a oportunidade é adiar essa dolarização, significa correr o risco de comprar o dólar mais caro depois, porque vai. Uma hora vai, óbvio, depende do cliente, mas perder entrada no ciclo de juros, né, o ciclo de lucros corporativos americanos, e ficar fora desses contratos de inteligência artificial que já estão alimentando as projeções das maiores empresas até 2027, não sei se é a melhor decisão. Então, para o investidor que está começando a montar exposição em ações americanas, a porta de entrada são os índices amplos, claro, não dá para fugir. Por isso que o ETF, por exemplo, tem sido um dos favoritos também. É diversificar, né? E ETF é um belo instrumento para fazer isso, assim como o S&P 500, assim como o Nasdaq, e as ações líquidas também das maiores empresas. Então, montar uma carteira aqui, ou ter um, um trader, né? Uma estratégia, uma mesa de operações, tomando essas decisões, e para o cliente com patrimônio maior, abre-se um espaço para uma seleção mais cuidadosa de nomes específicos. Então, os ativos que a gente cobre hoje permitem essa diferenciação para o perfil de investidor. Então, exposição direta ao ciclo de inteligência artificial que a gente pode ver. Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia, todas aí fazem parte da Mag 7 aí. Mais previsibilidade e estabilidade. Apple, Coca-Cola, Cisco. Mídia em expansão de margem. Disney. Maior volatilidade com potencial assimétrico em Tesla, Intel e Tesla. As duas principais aí. Então a gente vê um abril entregando material excepcional para abrir e aprofundar conversas com em qualquer perfil de investidor. A gente deu exemplo aqui para vocês aplicarem. Olha o tanto de exemplo que a gente deu aqui. Não precisa ser especialista em todas, mas eles já conhecem, do mesmo jeito que vocês já ouviram essas ações antes, ou conhecem, ou, né, já viram, seja em YouTube, seja em conversas, seja em jantares, você já conhece. Então, lucros corporativos em alta, dólar em patamar atrativo, não é só a gente, né? Você vê todas as principais casas aí que trabalham com dolarização colocando um highlight, porque existe. Porque existe. Seu cliente vai fazer ou com a gente ou nesse banco tradicional, e você deixa de ganhar essa receita, você deixa de ser o advisor dele, o ponto focal dele. Então, é o tipo de mês que cria janelas reais de prospecção, tanto para o cliente que ainda está construindo sua primeira carteira, quanto para o investidor assíduo, de mais patrimônio, que quer diversificar uma carteira que já é internacional. Então, quem está com o pipe em movimento agora sai na frente. Os fundamentos estão alinhados, o discurso comercial está sustentado por dados sólidos e os ativos cobrem todo o espectro de perfil. Então, cabe a vocês, parceiros estratégicos, conseguirem transformar esse cenário em conversões. Lembra que a Accent é a ponte que dá oportunidade e segurança para vocês trabalharem. E aí é com vocês de utilizar o melhor e a melhor maneira de aplicar isso também. Então, sem mais delongas, estamos atrasados em 10 minutos, mas foi por um bom motivo. Espero que vocês tenham acompanhado bastante aí para os entusiastas das ações americanas e tenha dado certo fundamento para poder trocar figurinha com aquele cliente que conhece um pouco mais, que às vezes trabalha até no ramo de tecnologia, um diretor de tecnologia, etc., ou um empreendedor que está olhando um pouco para esse mercado. É muito importante. Então, começando aqui, acho que você não viu, Marcelo, o Ricardo Belda te deu bom dia.
Não sei se ele está por aqui ainda, como a Olha gente já só, ele passou 10 está. minutos. Ele está bueníssimos dias, Ricardo. E um grande abraço. Ele me disse que ia ficar vendo o webinar e nos gráficos ao mesmo tempo. Ele está operando, mas falou que participaria. Aqui estou, olha ele aí. Aí, ó. Muito bom. Será que ele vai operar o mercado americano, Marcelo? Existe esse mundo? Já falaram sobre isso? Olha o Acho que tanto de não, acho que não. oportunidade. Mas eu gosto, Ale. Eu gosto de uma operação. A gente tem operadores que operam exclusivamente as ações. Ele opera exclusivamente o ouro, para quem não conhece, é um dos bons traders que trabalham com a gente. Ter esse foco e ser especialista em um ativo também tem o seu lado muito forte. Mas, enfim, pode acontecer. Pode acontecer. Quem sabe uma nova estratégia? Olha, seguindo para o próximo, Gustavo Henrique, o perigo é esse aumento ser realmente uma bolha de IA. As empresas estão crescendo por caminhar na direção da IA, mas nenhuma empresa está sabendo explicar como a IA vai dar retorno sobre esses altos investimentos. Essa é a dúvida, né? Aí que está o mercado realmente de especulação, de investimento. É aí que surgem as maiores, né? Acho que volatilidade é oportunidade, instabilidade também gera as melhores e maiores oportunidades de mercado. Então, dá para ver o copo meio cheio, o copo meio vazio. Acho que o importante é você estar protegido. Tá no buy and hold, porque historicamente, aproveitar esse câmbio. Então, às vezes você às vezes nem está ganhando muito na parte de investimento, mas o dólar valorizando, por exemplo, a gente já viu, chegou a 4,90 quase, agora já está quase a 5,10. Então, só se você colocar essa diferença já dá quase 10%. É, então, então é isso que a gente vai buscar. É isso que a gente tem que buscar apresentar para os clientes e é isso. Paulo de Tarso, tem como comparar Bitcoin nesse mesmo gráfico? Eu posso te ajudar depois, Paulo. Eu te ajudo com isso. Eu coloco um gráfico do lado do outro, tiro um print, mas eu não entendi muito bem o que você gostaria de entender com isso. Qual que é a análise? Marcelo, quer ler o comentário para finalizar do Ricardo Uau. Belda? Eu entendo o ponto do Paulo. Acho que, primeiramente, eu tava mostrando o gráfico de S&P, se eu não estou mal. Opa, já recarreguei. Vou ter que logar. Ter que logar, vocês vão me dar aí alguns segundos. Mas, enfim, sim, tem como fazer a comparação do Bitcoin e do S&P ou de qualquer ativo que esteja na plataforma. Basta ir aqui, tem os grids, você consegue colocar dois ativos, que eu estou com o euro-dólar aberto, mas vou colocar desse lado o S&P 500, desse lado vou colocar Bitcoin, vou colocar ambos em uma janela de uma semana, que era o que a gente estava vendo ali. Então, S&P também em uma semana, tirar as... Ah, eu abri o S&P aqui também, eu fiz uma bagunça. Mas enfim, agora sim, aqui temos o gráfico do S&P semanal e o gráfico do Bitcoin semanal, conseguimos comparar. Acho que entendi o ponto. Então, realmente dá para ver o resultado do Ah, S&P. só colocar um do lado do outro. É que eu queria entender qual que é a correlação que ele está enxergando entre os dois, sabe? Sim, mas sim, acho que dá para fazer. Dá para fazer. Realmente, a correlação aqui acho que está clara, ao menos nesse período, S&P extremamente para cima e Bitcoin é triste de se ver. Enfim, o Ricardo Belda comentou: Best investment this year will be gold. That's my opinion. Ele é o especialista em ouro e sabe muito sobre o ouro. Acho que tem um ponto, realmente a estratégia feita no ouro captura muitos movimentos muito bons. Isso a gente tem visto, a gente tem alguns parceiros, como você comentou, que tem ele como trader favorito. É uma estratégia muito boa e o ouro é o ouro. O ouro é o ouro. Enfim, o Paulo comentou, S&P, BTC, como mostrei, podemos fazer. Creio que seja isso, Ale. Não sei se tem mais algum ponto. Realmente hoje tomamos bastante tempo. É isso aí, Marcelo. Do meu lado, só agradecer. Acho que realmente havia muito do que se falar quando a gente fala sobre ações, Mag 7. Isso que a gente foi só, nem entrou tão a fundo. Se a gente fosse entrar tão a fundo, daria para fazer um webinar sobre cada ação, né? Se for falar sobre o Elon Musk, por exemplo, imagina o tanto de coisa que não tem para falar, perspectivas, poxa, é um grupo de empresas. Então, espero que tenha somado a vocês. Acho que a ideia é que vocês, mais uma vez, soem como profissionais, soem como advisors, consigam enxergar as oportunidades que o seu cliente no dia a dia dele não está enxergando. Você poder levar para eles vai te diferenciar e vai te tornar mais competitivo nesse mercado que é tão
é, principalmente nos centros ali, São Paulo, bom, grandes cidades. O que não falta é assessor, o que não falta é consultoria. Então você hoje tem que ser o seu próprio diferencial. E a Accent está aqui para te ajudar com isso. Então contem conosco. Marcelo, que bom que você colocou na tela. Coloque avaliações para quem ainda não tem no nosso Trustpilot. Utilizem o aplicativo como o Marcelo nos ensinou. E qualquer sugestão também, podem entrar em contato com a gente ou até deixar nessa avaliação. E sigam-nos nas redes sociais. E do meu lado é isso, Marcelo. Só agradecer. Uma ótima Com apresentação. certeza. Realmente também apenas agradecer a presença de todos. Maravilhoso como sempre. Nos vemos em 2 semanas. E um grandíssimo abraço a todos.